que o Senhor quer na vida de cada uma dessas pessoas, na vida de cada um desses ouvintes, ó Deus. Que nenhum de nós vive da mesma forma, mas que nós possamos ser transformados pela ação do Teu Santo Espírito. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem desta noite é Encontrando a Espiritualidade. O nosso texto principal aqui, de João 3, do 1 ao 9, ele nos mostra um encontro, uma conversa entre um homem chamado Nicodemos e o próprio Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus falou com ele sobre espiritualidade. E é o que eu quero falar com vocês hoje, sobre espiritualidade. Todos vocês têm consciência que nós pertencemos, moramos no corpo, porque o corpo nós podemos ver. Vocês podem observar que Deus fez uma assinatura única em cada um que está aqui, nos ouvintes que estão em casa. Você tem um DNA que é provado pela ciência. Você tem uma impressão digital que é única. O DNA é único, a impressão digital é única. Você tem uma arcada dentária. Os dentes que você tem, os seus dentes, eles são únicos. A minha esposa, ela é dentista. E toda vez que ela vai tratar um dente, ela precisa fazer um molde. O molde de um não serve para o outro, porque cada pessoa tem o desenvolvimento dos seus dentes de forma única. Infelizmente, irmãos, quando acontece uma morte trágica ou alguém é carbonizado, você vai usar esses métodos. Você vai usar a impressão digital para reconhecimento do corpo. Você vai usar a arcada dentária ou DNA. Todos vocês sabem disso que eu estou falando aqui, não é novidade. Até da mais nova que está aqui conosco, a pessoa mais vivida. Todos vocês sabem disso. Só que o que acontece? Essa exclusividade do corpo, ela também passa para a sua alma e ela também passa para o seu espírito. A Bíblia diz que o homem, ele foi feito corpo, alma e espírito. Por favor, diga assim comigo: corpo, alma e espírito. Às vezes você está bem fisicamente, mas emocionalmente você está mal. Porque a emoção fala do seu sentimento. A sua alma é a sede do seu sentimento. O seu espírito é quando você faz contato com Deus, quando você ora, quando você lê a Bíblia, quando você entende as coisas. Então, o espírito fala do intelecto, o raciocínio, da consciência. A alma, a sede das nossas emoções. E o corpo é o lugar onde nós moramos e nós vivemos. Quando Jesus conversou com Nicodemos, ele estava falando sobre a nossa parte invisível, que é o nosso espírito. Ele disse: é necessário nascer de novo. Só que na cabeça de Nicodemos era preciso nascer com um corpo físico. E Jesus falou: não. Porque Nicodemos disse: como que eu, sendo um homem velho, posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus falou: não é sobre isso que eu estou falando. O que acontece com uma pessoa que ela nasce do Espírito e que ela nasce para Deus? Ela passa a ter determinados comportamentos que ela não teria se ela não fosse nascida de Deus. Essa pessoa, ela pode ser usada por Deus para fazer as obras de Deus se ela nascer do Espírito. Só que para ser usado por Deus nos dons espirituais, ou para viver a vida que Deus determinou para nós, primeiro tem que ter um novo nascimento.
Mas eu quero que você entenda o que pode acontecer com uma pessoa nascida de novo. O que pode acontecer com uma pessoa nascida do Espírito. Eu quero começar mostrando para vocês, em 1 Coríntios, no capítulo 12, aqui o apóstolo Paulo fala assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro a operação de maravilhas, a outro a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Primeiro você tem que entender que esses dons, eles são, conforme nós lemos, dons do Espírito. Então é o Espírito Santo que usa o nascido de novo, o nascido de Deus nessas operações. Eu vou dar um exemplo para vocês. Curar. Você viu que a Bíblia fala sobre dons de curar. Existem pessoas que gostariam muito de curar as outras. Eu mesmo sou uma delas. Se eu pudesse aliviar o sofrimento de uma pessoa e curar ela, eu curaria. Eu creio que todos vocês que estão aqui fariam da mesma forma. Porque quando você vê uma pessoa sofrendo, uma pessoa enferma, você quer que aquela pessoa fique boa. Os médicos, eles fazem esse trabalho todo dia. Os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, as pessoas que trabalham na cozinha dos hospitais, na segurança dos hospitais, as pessoas que trabalham na limpeza dos hospitais, eles estão ali 24 horas por dia, tudo sobre tudo, trabalhando para curar as pessoas. Só que a Bíblia mostra aqui que o Espírito Santo, ele pode te usar para curar alguém. Só que o dom de curar, ele não é seu, ele não é meu, ele é do Espírito. Então, você vai ao longo da sua vida espiritual, da sua vida na presença de Deus, ter a oportunidade de orar por pessoas e pessoas serem curadas. Deus, ele vai te dar a oportunidade de ter a manifestação do Espírito na sua vida, naquilo que for útil. De repente você está num lugar e o Senhor te dá uma palavra de sabedoria, que é quando você dá um conselho para uma pessoa. Talvez você conheça alguém assim, que você pediu um conselho para ela falou uma palavra muito boa e você gostou daquele conselho. O Espírito Santo pode usar alguém para isso. A palavra da ciência, o Senhor pode dar a alguém a capacidade de dizer algo que resolva um problema, que traga uma solução. Ou a outro, o Senhor pode dar a fé, a outro, os dons de curar, operação de maravilhas, profecia, dons de discernir espíritos. Muita gente acha muito bonito isso. Olha como Deus usa o fulano, como Deus usa o ciclano. Então é o Espírito Santo que vem sobre o nascido de Deus e opera as maravilhas através dele, através dos dons do Espírito. Então, se você nascer de Deus, Deus pode te usar com estas maravilhas que nós acabamos de ver. Mas essas ações, elas são do
Espírito Santo através de homens e mulheres nascidos de Deus. É isso que acontece. Então, clareando isso, eu vou para o segundo ponto, que o Espírito faz na vida daquele que é nascido de Deus. O Espírito, a Bíblia diz em Gálatas 5:22, que o resultado, o fruto do Espírito, agora é no comportamento de uma pessoa, é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O que significa isso? Quando o Espírito Santo ele está numa pessoa, essa pessoa vai produzir amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Essa é a marca da pessoa, é o fruto, é o resultado da pessoa que tem o Espírito Santo, da pessoa que nasceu de novo. E, paralelo a isso, esse mesmo Espírito Santo pode nos usar para os dons espirituais. Isso é algo dele, não é algo que a gente tem que ficar orando, falando: Senhor, me dá o dom da cura, Senhor, me dá paciência, Senhor, me dá paz, Senhor, me dá o dom da profecia, Senhor, me dá o dom de Deus. Não temos que ficar fazendo esforço, porque aquele que é nascido de Deus, o Espírito Santo é que vai operar através da sua vida na hora que Ele quer. Então, como nós vimos, tudo isso é ministrado pelo Senhor. Só, irmãos, que quando as pessoas pulam as etapas, e se você entrar na internet hoje, você vai observar que muitas pessoas pularam a etapa de nascer de novo. Elas pularam a etapa de tudo que é da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E aí, elas pularam para a parte espiritual, dizendo ela. E muitas pessoas, irmãos, elas estão sendo usadas pelos demônios. Elas estão sendo usadas pelo mal para enganar pessoas, porque o diabo também opera, o diabo também faz as coisas, e aí as pessoas estão sendo levadas pela mentira, as pessoas estão sendo levadas pelo engano, mas você está sendo levado e conduzido pelo Espírito da verdade, que é o Espírito Santo de Deus. E por que eu sei disso? Que você está sendo guiado pelo Espírito Santo? Porque aqui, nessa igreja, não tem ninguém famoso. Não tem. Aqui não tem ninguém de fama. Não tem ninguém aqui que é conhecido, que é aquela pessoa onde todo mundo fala: olha, fulano vai estar em tal lugar. E nós vamos lá, não. A única pessoa conhecida aqui é Jesus, que está no meio de nós. Então, quem te trouxe até aqui? Quem colocou esses irmãos aí para poder acompanhar essa palavra pela internet? É o Espírito Santo de Deus que está agindo em você. É o Senhor que está tocando na sua vida. Mas qual é o princípio de tudo? Deus pode te usar com os dons fortes. Deus pode produzir o fruto na sua vida, que é você ser uma pessoa totalmente transformada, pode. Mas isso só vai acontecer se você tiver um encontro real com o Senhor Jesus. Me chama a atenção do nosso texto principal. Viu? Nós começamos pelo fim, pelo que Deus faz no final. Agora nós estamos no começo, que vai ser o fim da mensagem. Nicodemos, ele foi ter com Jesus à noite, igual nós estamos aqui à noite. Mas as razões que levaram Nicodemos a procurar Jesus à noite é porque ele não queria ser visto. Ele não queria ser notado. Irmãos, não sei se vocês já experimentaram tentar tirar a foto de alguma mulher. É uma tribulação, porque nenhuma foto fica boa com a mulher. Experimenta você arrumar um problema na sua vida, é você tirar foto de uma mulher e colocar na internet. Ela
veria. E ele foi meio escondido. A ideia é essa. Ele foi num horário onde não era um horário certo, não era uma hora certa, vamos dizer. Ele foi fora de hora encontrar com Jesus. Porque na verdade, meus irmãos, Nicodemos, ele era um dos principais dos judeus. Ele era uma referência na religião dele. Então ele não queria ser visto com Jesus. Mas de qualquer maneira, mesmo às escondidas, ele foi buscar ao Senhor Jesus. Então, se nesta noite você veio buscar a Cristo, você vai nascer de novo. Você vai nascer do Espírito Santo. Você vai nascer de Deus. É aqui, irmãos, que vem todo o desdobramento da igreja do Senhor. É aqui que vem todo o desdobramento do agir de Deus. É aqui que vem todo o desdobramento do trabalhar de Deus. É quando alguém realmente se encontra com o Senhor Jesus. E Nicodemos, ele teve essa oportunidade. Ele elogiou Jesus e ele falou: olha, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos reconhecia os milagres de Jesus. Nicodemos reconhecia a obra de Jesus. Nicodemos reconhecia o discipulado de Jesus, a obra que Jesus estava fazendo. Mas Nicodemos, ele ouviu uma palavra que ele não esperava. Ele ouviu uma palavra que ele não estava preparado para ouvir. Ouça o que o Senhor disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele estava dizendo: tudo que você está observando, tudo que você está vendo, tem algo mais profundo aí. Você está me vendo? Você está vendo as pessoas que estão aqui na igreja? Você está vendo esse banco onde você está sentado? Você está vendo tudo? Mas o que o Senhor está falando é que tem algo muito mais além disso, que está dentro de você, no seu espírito. Existe muito mais que o mundo material, meus irmãos. As pessoas que duvidaram da ação do Espírito Santo no passado, eles tomaram um susto com o advento do rádio. Porque através das antenas de rádio, a voz de uma pessoa chega a quilômetros. Como que pode as ondas sonoras viajarem até a antena? Tomaram um susto, porque os homens não achavam que era possível a voz se locomover no ar. Depois veio a imagem viajando pelas antenas das retransmissoras, e as pessoas olhando para a TV, uma pessoa num lugar e transmitindo para todos os lugares. Hoje nós temos um Wi-Fi. Olha que esse microfone sem fio. O que faz o som passar por aqui e chegar às caixas? Não tem fio, irmão. Olha a tecnologia, não tem fio. Então existem forças que nós não estamos vendo. A transmissão desse microfone, a internet, o Wi-Fi, tudo isso, toda essa tecnologia mostra que o som se move, a imagem se move no ar. Irmãos, existe muito mais do que os nossos olhos conseguem ver. O Senhor estava dizendo: Nicodemos, você não consegue enxergar, mas é preciso nascer por dentro, é preciso nascer de dentro para fora, é preciso nascer no seu espírito. Irmãos, quando esse corpo que nós habitamos nele descer a sepultura, nós vamos ter um encontro com a eternidade, e é nesta hora que você deve estar em pé diante do Filho do Homem, porque o Senhor Jesus estará lá para te receber na eternidade. Mas esta é uma obra que já começou na sua vida, não nesta quarta-feira.
você já passou muitos anos e não compreendeu ainda que a obra que Deus tem a fazer na tua vida é espiritual. É preciso nascer para Deus, é preciso nascer de novo, é preciso nascer do Espírito. Jesus revelou para ele que quem não nascer da água, batismo, e quem não nascer do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Ele pode até ver as maravilhas, ele pode até estar perto de pessoas, mas ele não vai conseguir entrar no reino de Deus. Eu estou te convidando, vamos entrar no reino de Deus, vamos entrar no reino dos céus, vamos entrar no reino de Cristo, vamos entrar nas cidades celestiais pela porta. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Porque você veja que ele coloca o Espírito Santo com E maiúsculo para o nosso Espírito, que é o sopro de vida que nós temos. Então, irmão, você não está vendo isso agora, viu, irmão? Você não está vendo, você não está vendo nada, mas está acontecendo uma grande transformação nas nossas vidas. O Espírito Santo está agindo em nós. Através da pregação dessa palavra, o Espírito Santo está operando no nosso interior. Aí você fala, pastor, mas eu não estou sentindo nada. Mas onde é que eu falei para você que Deus está operando? Não é no seu sentimento. Agora eu vou voltar lá no que eu mostrei para vocês. As pessoas, irmãos, que querem criar essas sensações que eu falei para vocês, elas estão agindo na emoção das pessoas. De repente, se eu colocasse uma música triste, você poderia começar a chorar. De repente, se eu colocasse uma música aqui com uma batida forte, você poderia começar a bater no seu pé. De repente, se eu começasse a te contar uma história muito triste, você poderia chorar. De repente, se eu começasse a te contar uma história muito alegre, você poderia sorrir. Se eu te contasse uma piada, você poderia ter gargalhadas, como a gente vê por aí. Quando alguém assiste um filme, ele se emociona. Quando alguém vai ao teatro, ele se emociona. Quando alguém está numa apresentação dos seus filhos, dos seus netos na escola, as pessoas se emocionam, elas choram, elas vendo aquela apresentação, elas ficam emocionadas, porque está tocando a alma, o sentimento. Só que o que Jesus está mostrando aqui não é no sentimento que ele está agindo, mas é no teu espírito que ele está agindo, é no teu entendimento, para que você compreenda que o Senhor fez de você um novo homem, uma nova mulher, e que aquilo que você praticava no passado, de hoje em diante você não pratica mais, porque foi uma obra no seu intelecto, na sua consciência, e ali você não quer mais viver como você vivia, e você não tem que fazer força, você não tem que fazer curso, você não tem que participar de palestra, não. Uma vez que você nasceu do Espírito Santo, para sempre você é nascido de novo. É isso que acontece. Por isso que a busca principal é pelo novo nascimento, é por ser nascido do Espírito Santo, é por ser nascido de Deus. Não te maravilhes de ter dito necessário que é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Se você olhasse para mim, irmão, há 25 anos, 26 anos atrás, você não diria que eu estaria aqui. Se eu olhasse para você há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, há 5 anos, há uma semana atrás, eu não diria que você estaria aqui. Você não diria, você não olharia para mim, você não diria que eu estaria aqui, eu não diria que você estaria aqui. Então o que nos une? É o Espírito Santo que soprou, é o Espírito Santo que te guiou, é o Espírito Santo que te trouxe, é o Espírito Santo que te leva, é o Espírito Santo que te guia, é o Espírito Santo que opera na tua vida. Irmão, eu sou uma testemunha viva do poder do Espírito
Espírito Santo. Eu sou uma testemunha viva da ação do Espírito Santo. Eu tenho sido guiado pelo Espírito de Deus. Eu tenho pisado em lugares pelo Espírito Santo. Eu tenho entrado em lugares pelo Espírito Santo. Eu tenho conversado com pessoas pelo Espírito Santo. Eu tenho vivido na direção do Espírito Santo de Deus. E eu te digo, você também. É porque você precisa compreender que quem está te guiando não é a placa da igreja, não é o pastor da igreja, não são os líderes, mas é o Espírito Santo que te guia. Ele assopra e você vai. Ele abre as portas e você entra. E ele faz as coisas acontecerem ao seu redor. E você fica observando a forma dele de agir, a forma dele de trabalhar. Você não tem um pouso certo, uma morada certa, um lugar certo, o endereço certo, mas Deus te usa em vários lugares. Onde você está? Como eu falei, na manifestação dos dons do Espírito e na manifestação do fruto. Mas para chegar lá, tem que ter tido esse começo aqui. O problema é que as pessoas inverteram, como eu disse no início, e elas estão buscando os dons, elas estão buscando o fruto, mas sem ter nascido do Espírito. E aqui, Nicodemos ainda ficou perguntando: como pode ser isso? Como pode ser isso? Como pode ser isso? Como é que pode? Como que essas coisas acontecem? Jesus falou: tu és mestre em Israel e não sabes isso. Você não sabe isso ainda? Você não entendeu, irmão? Deus é soberano sobre a terra e sobre o céu. Ele é Senhor absoluto. E tudo que existe, que acontece, Ele sabe muito bem, porque Ele é tremendo, Ele é o Todo-Poderoso. A tua vida está nas mãos de Deus. A tua jornada está nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Então agora, hoje, esse Espírito Santo, Ele está ministrando nas nossas vidas, dizendo: eu tenho uma direção para a sua vida, eu tenho um rumo para a sua vida, eu tenho uma estrada para você trilhar, eu tenho um caminho para você andar, e o final desse caminho